Bom, galera, vamos para um vídeo rápido aqui, só para a gente analisar algumas questões mecânicas que acontecem durante o box jump e a partir de uma perspectiva física, né, a gente não vai tratar de fisiologia aqui, o que faz a pessoa, né, cair no box jump, né? Analisem comigo esse vídeo aqui, olha que maneiro. O cara tem boa aptidão, né? O camarada está conseguindo fazer, né, com boa altura, até passando da altura da caixa, o salto, né? Mas aí, né, na segunda repetição, olha o que acontece. Depois da primeira, na segunda repetição, ele tropeça. Curioso, né? Porque aparentemente ele estava bem condicionado e estava fazendo a tarefa bem. Mas olha aqui, ele dá uma topadinha, né, com um dos pés e o outro fica livre, né, para apoiar sobre a caixa. E aí ele gera esse momento rotatório na caixa, porque só tem um ponto de apoio e toda a força do corpo está sendo aplicada aqui, né? Olha que interessante, né? Partindo de um pressuposto apenas físico, né, a gente vai desconsiderar aqui a fisiologia, porque obviamente a fadiga influencia, né, na tomada de decisão, no controle inibitório, né, na função executiva, né, no que no planejamento motor, né, no que o indivíduo vai fazer, né, a gente não vai entrar nessa seara, né, mais profunda agora, mas a gente vai fazer uma análise mecânica, né. Se a gente quisesse analisar, né, isso aí de uma perspectiva puramente física, como é que a gente faria? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então a gente teria aqui o box, né? Olhando ele, né, de cima, tá? A gente vai olhar ele de cima primeiro, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Ele comumente, né, estava distribuindo a força nos dois pés, ou seja, um pé ele botava aqui, o outro pé ele botava aqui, né? Os dois bem distribuídos, né? Próximo aqui da base, né? Da caixa, né? Do centro de apoio da caixa aqui, né? Que é mais ou menos no centro. Então isso não era um problema, né? Isso estava deixando o sistema em equilíbrio, né? Quando ele aterrissava com os dois pés. Mas aí o que aconteceu? Ele deu a topada com um dos pés aqui, né? E o outro apoiou apenas aqui, né? Agora a gente vai olhar na lateral isso aqui, como é que isso aqui como é que a gente representaria isso aqui, né? Na lateral, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, se a gente tivesse vendo, né, esse indivíduo de lado, né, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Um dos pés ele apoiou bem aqui, né? E o corpo dele foi para frente, né? E aí, obviamente, ele deslocou o centro de massa dele para frente, né, mais ou menos para essa posição aqui, né? E a força, né, o ponto de contato aqui ficou nessa direção, né? Mais ou menos na direção aqui do centro de massa. Então ele fez uma força para essa direção e esse sentido aqui, ó. Isso gerou um momento rotatório na caixa. Por quê? Porque a base da caixa, né, ela está aqui embaixo, né? Só que quando você aplica uma força dessa forma, a gente tem, né, os componentes ali da força, né, uma força que seria puramente para baixo, tá? Então, se a gente decompor aqui esse vetor, a gente tem uma força para baixo, né, sendo aplicada, e uma força na horizontal aqui, né? Essa força na horizontal ela vai ser contraposta pelo atrito, né? Mas nesse sentido, ela está fazendo uma força, né, para a caixa se deslocar nesse sentido aqui, né? E aí, obviamente, né, sabendo disso, a gente sabe que isso aqui acabou virando um eixo, né? O centro da caixa acabou virando um eixo, né? E aí, obviamente, né, a caixa girou, né, para esse sentido aqui, né? Desculpa. Girou para esse sentido aqui. Então ela fez esse movimento aqui, né, de girar para cá, porque ele pisou aqui, né, e essa caixa acabou girando. Isso é muito comum, galera, nas aulas, né, de CrossFit, né, nos box, né, nos programas de treinamento ali, né, principalmente quando o indivíduo está fadigado, né, por isso que muitas das caixas elas são de estofado, né. Na Smart Fit você vai ver, né, muitas caixas
com estofadinho, né? E esse estofado ele acaba amortecendo ali, né? Caso o indivíduo ele bata com uma parte do corpo, né? Então, eles prevendo, né, esse tipo de evento, eles têm esse tipo de caixa. Mas olha aqui o que acontece, uma perspectiva não totalmente na lateral, né? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó, que aconteceu com ele, ó. Ele foi mais para frente, né? Por conta do pé que bateu aqui, né? O centro de massa deslocou para frente, o centro de gravidade parou mais ou menos aqui. A força que ele fez foi nessa direção, né? E aí a caixa, né? Gerou um momento rotatório, né? E, e aí a caixa virou, né? E aí, obviamente, ele perdeu a base e se desequilibrou ali, tá? Nesse momento aqui, olha o que está acontecendo. A menina está com o centro de massa, né, bem distribuído, né, em cima da sua base, dos seus pés, né? E aí toda a sua força está sendo aplicada aqui, ó, em cima dos pés, né? Então a gente tem, né, uma grande superfície de contato aqui que são os pés, tá? Tendo contato com a caixa e essa força ela está toda para baixo, tá? Por quê? Porque o centro de gravidade dela está bem aqui em cima da base de suporte. Portanto, toda a força que ela faz é para baixo, né? Ela não faz uma força, né, na horizontal, né, como foi, né, no indivíduo que a gente viu o vídeo ali, né? Isso é muito interessante. Em alguns locais, a gente tem esse tipo de caixa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui que maneiro. Olha como é que é a caixa, né? A gente tem aqui o centro de massa, tá? A gente tem aqui o centro de massa e, obviamente, né, essa pessoa ela está em deslocamento, né? Então esse centro de massa estaria mais ou menos aqui, né? Juntando com os braços e tal, tá? Então ficaria mais ou menos aqui. Então se ele tivesse aqui, a gente tem aqui uma distribuição, né, da força-peso no centro de massa em cima do pé. Mas olha que interessante aqui nessa caixa, a base dela, ó, ela é mais larga do que o patamar aqui, a superfície, né? O que isso significa? Significa que, mesmo que eu aplique a força, que meu centro de massa ele se desloque um pouco para frente, né? E eu tenho que aplicar a força nessa direção, ó, a força ela ainda está dentro da base, ó. Ela vai cair aqui, ó, dentro da base, ó. Por quê? Porque a base é mais larga do que o patamar onde a pessoa faz força, entendeu? Então, isso aqui, né, é um protótipo, né, mais adequado de caixa para utilizar no box jump, né? Na maioria das academias gringas, né, a gente vai ver esse modelo, um modelo parecido com isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Assim, olha que interessante. A gente tem aqui uma superfície, né, um pouquinho menor, né? A gente tem onde a pessoa sobe, né, é menor, né? Só que a base dela é um pouquinho mais larga, tá vendo? A base aqui ela é mais larga, ela tem esses pequenos ajustes aqui na estrutura, ó, que deixam a base mais larga do que a, o local aqui, o patamar de aterrissagem, né? E isso, obviamente, né, gera um pouco mais de segurança na perspectiva da aplicação da força, como eu falei para vocês, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Esses pequenos detalhes aqui nos aparelhos, nos acessórios, eles fazem muita diferença, né? Na questão da segurança, eventualmente. Valeu? Aquele abraço.